Já em outro momento, também Sananda Jesus trazendo essa proposta da comparação, ele vai comparar o reino, dessa vez, a uma mulher que levava por um longo caminho uma vasilha cheia de farinha. E aqui nós evidenciamos mais uma vez, Sananda Jesus sempre trabalha com aquilo que está presente na vida das pessoas. Ele não fala de propostas metafísicas, de coisas que sejam distantes do universo ou da realidade das pessoas. Ele fala daquilo que as pessoas vivenciam no dia a dia. É com isso, com esse material, que ele transubstancia, ou seja, ele tira o sentido vulgar, o sentido imediato, e adiciona um sentido espiritual, um sentido transcendental. E quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então, ele diz que o reino também é semelhante a uma mulher que levava por um longo caminho uma vasilha cheia de farinha. Pelo caminho, uma alça da vasilha quebrou, e a farinha se espalhou atrás dela sem que ela o percebesse. E por isso não se afligiu. Chegando em casa, ela colocou a vasilha no chão e achou-a vazia. Sensacional. Eu diria que essa pequena historinha, essa pequena metáfora, essa pequena parábola construída por Jesus, poderia estar nos lábios ou nos dizeres, na fala de um mestre zen budista, de um mestre taoísta, né, de algum rishi antigo, né, nos anais do próprio Vedanta. Porque do que se está falando aqui? Está falando do ego. Essa comparação, Jesus está se referindo ao ego. O ego é a farinha. É por isso que lá atrás, na lâmina anterior, ele diz que quanto o fermento cai na farinha molhada, na massa da farinha, que é o ego, e o fermento é a essência divina, é a centelha divina, ele transforma esse ego em algo diferente, em algo que tem outra dimensionalidade. E aqui ele traz essa imagem da farinha para compará-la ao ego. Então, o que é a percepção do reino? Ou o que é a vivência do reino? Sendo esse reino uma dimensão interna, consciencial, a partir da percepção do ser divino. Quando nós vamos vivenciando o ser divino em nós, o que acontece? Exatamente isso. É como uma mulher que sai andando e quebra a alça, né, da vasilha. E aí a farinha, que é o ego, vai se derramando no caminho, ou seja, vai se perdendo. Ou seja, esse ego vai se diluindo, vai perdendo o seu poder. Ele vai diminuindo, diminuindo, vai esvaziando-se. E quando ela chega em casa e coloca o pote no chão, o pote está vazio. Ou seja, o ego foi embora. A vasilha é o nosso receptáculo, é o nosso substrato, é aquilo que ancora a nossa essência. E quando esse receptáculo está destituído do ego, o divino nos inunda, o divino nos habita. E aí nós deixamos de ser egocentrados para ser divinamente possuídos por algo
que não tem a ver com essas ilusões do personalismo inferior. Eu acho extraordinária essa última frase. E achou-a vazia. Lembrando que esse termo vazio está presente na tradição budista, na própria tradição védica. Porque o que é o vazio? É quanto a nossa mente se cala, quanto o nosso personalismo, né? Quanto essa instância que sequer se supõe separada do todo, se perde, se espalha pelo caminho, como farinha que cai pelo chão. E aí vem o vazio. O estado de vazio é que permite a plenitude. Só há plenitude onde existe o vazio. Então, o ser, para vivenciar o plano divino, ele precisa do vazio. Esse termo, em sânscrito, se chama sunyata. Sunyata é o vazio. Então, para que nós possamos chegar ao estado de realização divina, nós temos que vivenciar o vazio. E o que é o vazio? É nos despir do nosso personalismo, desse invólucro de arrogância, de prepotência, de falsa sapiência, de pseudo-conhecimento. Então, os homens ou seres que se divinizam, eles são desprovidos desse ego. Esse ego, em sânscrito, ele é chamado de ahankara. Ahankara. E todo o trabalho espiritual dentro das escolas, né, de iniciação yógica, védica, é justamente o trabalho em transformar esse ahankara, né, em substância divina, em essência e luz. Mas para isso, obviamente, tem que toda a farinha do pote se derramar pelo caminho. Porque nós não paramos de caminhar. Todos nós estamos caminhando. Mesmo quem está sentado está caminhando. Porque a nossa condição dentro do plano de evolução, lembrando que o espírito não está evoluindo, o espírito é o que é, desde sempre para sempre. Mas do espírito emana o que nós podemos chamar de alma, da alma emana aquilo que nós podemos chamar de matéria, o corpo. E essa projeção no plano da existência, ela é o contínuo vir a ser, é um contínuo movimento. Tudo no plano da manifestação está em movimento. Logo, tudo caminha. Tudo, absolutamente caminha. Até as montanhas estão caminhando, porque tudo está em transformação, tudo está em movimento. Então, o caminho é um determinismo que não depende da nossa escolha. Porque mesmo que nós não queiramos fazer absolutamente nada ou ficarmos parados, esse ficar parado é um caminhar, porque nós estamos causando, nós estamos no plano da causação, nós estamos sempre em processo de movimento. Então, se o movimento é inevitável, o importante para nós é saber como nós vamos caminhar, como nós vamos nos mover. Para o alto, para o caminho ascendente, pelo caminho linear, horizontal,
ou pelo caminho descendente de queda, de abismo, de degradação. Porque essas três possibilidades estão presentes. Há pessoas que não sobem nem descem. Esses são os mornos. Eles estão sempre numa linha, sempre numa horizontalidade. Né? Eles não são bons, mas também não são maus. Né? Esses são os mornos. Eles não fazem mal para ninguém, mas também não fazem bem para ninguém. Eles cuidam apenas das próprias vidas. Esses são os dos caminhos planos. Esses são dos caminhos lineares. Do deslocar-se pela horizontalidade. Existem aqueles que estão em declínio, que estão em mergulho para abismos, porque estão vivenciando voluntariamente um processo de degradação. Eles são nocivos, eles são maléficos por vezes, então eles estão num processo de declínio. E todos, obviamente, a partir do processo do movimento, que é a base do livre-arbítrio. E tem alguns que estão ascendendo, que estão subindo, né? Que são justamente aqueles que estão se esforçando pela espiritualidade, pela iluminação, pela compreensão, pela sabedoria, pelo entendimento. Eu acredito que todos vocês que aqui estão no caminho ascensional, porque senão não estariam aqui numa noite de segunda-feira ouvindo sobre um conteúdo que é muito pouco atrativo para a maioria das pessoas. As pessoas não estão preocupadas com o que verdadeiramente Sananda Jesus possa ter dito. Isso não entra no universo das pessoas. Elas estão tão iludidas pela exterioridade, tão iludidas por esse jogo de Maia, que essas coisas não têm qualquer relevância, não têm qualquer penetrabilidade em seus mundos. E, obviamente, que é por isso que tão poucos, né, se propõem a participar de um estudo como este. Ainda que aquele que proponha o estudo não seja tão qualificado, que não seja tão agradável de ouvir, aqueles que têm sede de ascensão, de verdade, de iluminação, eles buscam escutar, eles buscam ouvir. É por isso que os Vedas diz que a maior qualidade do Chela, do discípulo, né, é o ouvir, que é chamado em sânscrito de Sruti. Sruti é ouvir, ou seja, ouça, ouça. E para você ouvir, você tem que silenciar a sua mente. Você tem que calar o barulho da mente, porque o barulho da mente não te deixa ouvir. E ouvir é algo diferente de escutar. Escutar é um efeito físico, sensitivo. Ouvir é outra coisa. E para ouvir é preciso silenciar o barulho da mente. Por isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não disse: quem tem ouvidos para ouvir, escute. Porque escutar, todo mundo escuta. Escutar é passivo. Ouvir é proativo. Essa é a diferença. Escutar, o mundo está falando o tempo todo. Veja as vozes, os ruídos do mundo. Escutá-lo é passivo, mas ouvir é proativo. Ouvir depende de um movimento interno, depende de uma predisposição anímica, depende de uma vontade poderosa.
É por isso que muito poucos buscam ouvir. Sendo muito mais fácil ficar nesse barulho do mundo, nesses ruídos, nessa cacofonia mental contínua, desenfreada, alucinatória. E é realmente esse o termo correto, ou essa adjetivação correta. Alucinatória. Porque causa alucinação. A maioria dos seres encarnados nesse planeta vivem surtos alucinatórios. Surtos alucinatórios. E não estamos sendo exagerados quando assim qualificamos o estado mental das pessoas, da maioria das pessoas que estão encarnadas nesse orbe. A Silvaneide traz aqui para nós, compartilha conosco. A nossa evolução interior só depende de nos esvaziar do ego. É só isso, realmente. E parece tão simples. E por que não fazemos? Porque o ego é muito ladino. O ego é muito astucioso. E nós estamos tão dependentes dele, tão fixados nele, que nós não vemos algo além dele. E como nós não percebemos nada além dele, nós sequer conseguimos entender que possa existir um estado de consciência desprovido do mentalismo egóico. Essa é a dificuldade. Mas é simples assim. Essa equação que a Silvaneide nos traz é perfeita. A nossa evolução interior só depende de nos esvaziar do ego. E é verdade. Não precisa fazer mais nada. Você não precisa estudar teologia, estudar as tradições védicas, o taoísmo, o hinduísmo, ou seja lá o que for. Se você consegue se esvaziar do ego, uma certa qualidade naturalmente surge, um certo frescor, uma certa essência, um certo perfume, uma certa flor que desabrocha, que é o próprio divino. E esse divino não depende de conteúdos ideológicos, de você acreditar nisso ou naquilo, de você ter esta ou aquela religião. Você pode nunca ter ouvido falar de Deus e ter esse despertar e vivenciar esse algo sem sequer nomear o que seja. Onde há muito conceito, onde há muita fala, há pouca realização. Nós gostamos tanto dos discursos porque nós não temos a vivência. Onde existe a vivência, o silêncio está junto. Então veja que construção maravilhosa que Sananda Jesus traz. Enquanto nós temos essa chave de compreensão, traz uma qualidade extraordinária para essa simples historinha. Porque Jesus diz: o reino é semelhante a uma mulher que levava por um longo caminho uma vasilha cheia de farinha. Pelo caminho, a alça da vasilha quebrou e a farinha se espalhou atrás dela sem que ela o percebesse. E por isso não se afligiu. Ou seja, ela não está vendo, não está percebendo, e a farinha está indo embora. E quando ela chega na sua casa, ela coloca a vasilha no chão e achou-a vazia.
Ou seja, sabe por que Jesus dá uma evidência nesse não perceber? Porque ela vai caminhando e a farinha vai caindo pelo caminho, ela não percebe, sem que ela percebesse. E justamente porque ela não percebia, ela não se afligiu. Por quê? Porque se nós temos a percepção do que o ego está sendo destruído, o próprio ego entra em estado de aflição. E o próprio ego em estado de aflição, ele combate a perda dele mesmo. Ou seja, você não consegue vencer o ego usando o próprio ego. Você não consegue, a partir de uma percepção egóica, neutralizar a própria ação do ego. É como se você usasse um ladrão como soldado para perseguir o próprio ladrão. Isso não tem jeito. Isso é uma enganação. E nós somos peritos em nos enganar. Por isso que quando nós construímos essa falsa percepção, olha como eu estou sem ego, olha como eu estou perdendo meu ego, na verdade isso é o ego. Então você está vendo, percebendo a farinha, né, hipoteticamente caindo da vasilha. E você não está perdendo nada. A farinha não está indo embora. Então, esse detalhe na construção desse dito de Jesus é fundamental. É porque ela não percebe. Então, quando verdadeiramente nós estamos nos cristificando, nós estamos sendo inundados pela luz divina, esse ego vai se espalhando pelo caminho, vai indo embora, mas nós não nos damos conta. Aí um dia nós colocamos nossa vasilha no chão e ela está vazia. Simples assim. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça.